Aqui vem o que pra vocês que Xangô quer falar com vocês, homens, mulheres, héteros, homoafetivos, você seja lá que for, se for, curta, comenta, compartilhe, se inscreva no canal SG Boa. É muito importante você curtir, comentar, compartilhar. Por quê? Quando a gente fica, eu fico mal, ficava pedindo curta, comenta, compartilha, se inscreva, é chato. Você assiste o vídeo, mas você não quer ver, não quer curtir, não quer comentar. Às vezes fala com você e você não aceita isso. E você tem que aceitar que você gostou do vídeo. Tá bom? Curta, comenta, compartilha. É só a verdade. Aqui é só a verdade. Aqui não tem mentira não, tá bom? Se eu falar as mentiras aqui pra você, que vai coisas maravilhosas. A própria espiritualidade. Eu se sentiria mal mesmo pra caramba. Se Deus falar coisas ruins, não é porque eu quero. Ou então eu falo coisas que você não quer ouvir. Não é porque eu quero. Porque a espiritualidade, ela fala desse jeito. Então curta, comenta, compartilha. Aqui tem Santa Sara Kali. Aqui que tá regendo é Xangô. Ali Santa Sara Kali. Madame Lenormand e Cigana da Sorte. Esse trio quiser essa semana toda, então é problema desse, então você não pode reclamar comigo, é com eles. Então não é eu que vai contrariar, tá bom? Aqui veio o que? Casa, você se abrir. Mesmo que tenha dificuldade, mesmo que as coisas comecem a vir, não do jeito que você espera, do jeito ou da forma que você espera, não tenha medo de encarar, bater de frente, porque tá vindo o que? Sofrimento, dor. Alguém que te causou sofrimento, vai a gente colocar ele coloca você em confusão. Porque você é para-raio, porque você aceita essa confusão. O mal aqui, de muita gente aqui, é que você gosta de ser para-raio, você não se abre para novas perspectivas. E aqui tá falando assim, você precisa aprender a se levantar, se colocar o que? Novas perspectivas de vida, seguir o que? Ouvir que eu mesmo tenho que ouvir para não cair em confusão. Para você não cair em confusão, porque você cai em confusão fácil. Aqui fazer uma parceria. Você vai vir uma parceria que vai trazer redenção. Aqui a parceria vai te trazer o que? Uma redenção. Muitas das vezes é a questão do amor, a questão de ser. Mas pede para que você se levante. Você deixa o que? O passado no passado. Você não deixa o passado passado. E quando você deixa o passado, as coisas começam a andar, a caminhar do jeito que você quer, da maneira que você quer. Então, o que vem de cabeça e fundo de deck. Cabeça e fundo de deck. O que vem aqui? Vamos ver? O que vem aqui? Vem o que? Solução. Você tem a solução. Xangô tá falando assim, você tem solução. Mas precisa você se abrir. Você tem sabedoria, mas precisa abrir essa sabedoria. Entender. A sabedoria ela é feita para ser usada. Não para ser retida. Ela é feita para quê? Para dar solução. E você muitas vezes não quer dar solução. E a vida, a espiritualidade fala assim, é hora de dar solução no teu caminho. Não tenha medo de passar pela solução, porque a solução ela é feita para quê? Ela é feita para quê? Para você entender como você passa por aquilo. Então, e você precisa enxergar, ouvir, entender que é hora de você colocar a sua vida para frente. Muitas vezes a gente não coloca isso para entender e colocar o que? A vida para andar. E a vida fala assim, é hora de você andar. Não tem medo de andar. A cigana da sorte está falando disso. Que é hora de você andar. Não tem medo de andar, de se colocar. Então, cigana da sorte já está falando algo para você, homem, para você, mulher, hétero. Porque se levantar, tá falando. Aqui, julgamento. Julgamento tá falando assim, ela vai você andar. Mas você precisa sair aqui da acomodação. Você precisa sair dessa acomodação que você vive. Você vive preso a uma acomodação espiritual, uma acomodação, às vezes, pessoal, financeira, religiosa. E às vezes, assim, sai, espiritualidade fala, sai disso aí, sai dessa histeria, sai desse canto.
ela quer falar assim, o teu quarto já é, muitas vezes, aquele momento que você tá só, aproveita, fala com a tua espiritualidade, pede a teu anjo da guarda, teu anjo da guarda, o teu mentor espiritual, ao teu orixá, seja lá qual for a tua religião. Então, aqui tá falando disso. Você sai dessa acomodação. Você vive acomodado, aceitando o sofrimento, a dor. E aqui fala, não é hora de aceitar o sofrimento, a dor, é hora de você agir. É hora de você se levantar. Porque muita gente aqui vai querer pisar no teu caixão, vai pisar você. Vai querer te afundar com mais e mais, não vai ter dó de você não. Se é lado financeiro, toma cuidado. Que o seu lado financeiro, ele vai te mostrar algo que não vai ser legal. Toma cuidado. O teu sócio, ou tua sócia, seja lá que for, teu chefe, a tua chefe, ele já tá falando algo aqui. Ele quer falar que você não dá mais apto aqui, ficar aqui dessa empresa, ou então dessa função. Então, ou então a empresa fala assim, ó, ou você aceita ou você perde. Você que escolhe. E aqui tá falando disso. Tá falando assim, olha, se abrir. Aprender a separar as coisas. Se abrir, separar, ser firme nessa sua caminhada. Aqui tá falando, olha, ser firme nessa sua caminhada. Desculpa aí, pessoal. Vou repetir. Monte número 1. Ou é hora de você sair dessa empresa, sair desse tempo, sair desse lugar. Ou então é você dar um fim nisso. Desse ciclo. Ter um negócio próprio. Então vai ficar de olho do teu sócio, do teu sócio. Se olhar quem te quer bem, quem te quer mal. E motivo número 2, como a Madame Lenormand tá falando. Madame Lenormand tá falando aqui que você é hora de você se abrir, vai ser firme na sua caminhada. Você aprender a separar, ser firme. Porque você vai ter alguém que vai te amar, te querer estar contigo. Porque você vai ter alguém pra caminhar contigo. Porque as pessoas não querem que você se levante, você se erga. E que tá você, eu sei que você tem caminho de liderança, mas você está afundando isso. Porque está retido, está retendo, ou está se expondo muito. E isso está gerando o quê? Desde que você não sabe, consegue separar a ilusão, a fantasia e a realidade, muitas das vezes. E na pedida você se lançar, vai ser do que firme, ser firme que na realidade, na verdade. Pare de que usar máscaras, porque você está se escondendo, porque onde você se esconde, as pessoas logo percebem que você está se escondendo. Não é aquilo que você é, porque você às vezes é romântico, você quer parecer romântico, mas não é. E a pessoa sabe disso. Seja você, não use máscara, porque quando a máscara cair, vai ser pior. Vai ser pior. Não só do amor, mas na área financeira, área espiritual, área emocional, parcerias financeiras, parcerias em outras áreas também. E isso vai te causar o quê? Até religiosa aqui vai gerar o quê? Briga, alguma coisa desse tipo. E você precisa ver isso. Você precisa o quê? Enxergar. Aqui às vezes até o líder religioso te engana e você não percebe. Você só do quê? Se afundando, se destruindo. Cada cabeça de deck. Âncora. Você está firme em meio à tempestade. A âncora é você está firme em tempestade. Xangô. Para de olhar para os desafios. Não olha para os desafios. Olhe para onde você quer alcançar. Para onde você quer chegar. Não você olha para o desafio, para os obstáculos. Você não anda, você degringa. Você degringola aqui. A tua vida não anda, ela não flui como muitas vezes tem o que fluir. E você não enxerga isso, você não vê. E você precisa ver. Você precisa o que muitas vezes aqui olhar. Onde você mete o que? Os pés pelas mãos, sem você perceber.
E você precisa olhar isso. Você precisa o quê? Muitas vezes o quê? Pensar, analisar, olhar. O que está te faltando é isso. Fazer uma análise o quê? Profunda disso. Porque está faltando o quê? Firmeza. Você ser firme. Ser forte. Ser o quê? Corajoso, corajosa. Tá faltando a coragem. E muitas vezes você pede. Aquela espiritualidade muitas vezes o que pede a você. Então, toma cuidado com aquilo que você pede. Toma cuidado com aquilo que você muitas vezes fala, porque pode ser benéfico ou maléfico para você. Mas não tenha medo de assumir o que? As consequências dos teus atos, porque muitas vezes aqui você tem medo de usar. Isso está mais te causando danos do que você muitas vezes não fazer nada. Pelo menos você fazendo alguma coisa, você vai ter que aprender o que? Assumir, a colocar o teu na reta. E as pessoas não querem colocar o seu da reta. Quando coloca o seu da reta, querem se esconder. E não se esconda. Não esconda muitas vezes a tua tristeza, a tua alegria, porque olha aqui a roda da fortuna. A roda da fortuna fala assim: é hora de você olhar, estudar, é hora de você se lançar, aprender que está por cima ou por baixo da situação, olhar a situação como um todo ao longo da caminhada, mas nunca se esconda, enxergue aquilo que precisa enxergar, que você precisa se levantar, você precisa lutar para isso, você precisa o quê? Se abrir nisso, nessa questão, se colocar o que em primeiro lugar, tá faltando isso, que você se coloque o que em primeiro lugar, muitas das vezes. Mas se esquecer, se você é casado, sem esquecer do seu parceiro, da sua parceira, do seu namorado, do seu namorado. Então, toma cuidado das pessoas que se aliam a você. Porque muitas vezes essas pessoas que se aliam a você, elas te derrubam, elas te ajudam, mas também elas te ajudam a te levantar. E seja grato por isso. Seja grato. Gratidão. Não é de boca não. Muitas vezes a sua gratidão é de boca. É de ação. É de emoção. E você precisa ver. Você precisa o quê? Enxergar. Aqui. Aqui fala. É hora de você se levantar. Santa Saracari, Xangô, Santa Saracari, você vai se levantar. Mesmo se sentindo frágil, a sua fragilidade vai mostrar a força que você tem. Você tem que ser leal. Porque muitas pessoas que passam a sua vida não são leais. Não são leais, nem querem ser leais. Porque se forem leais, se forem leais, você já sabe. Você precisa desfazer dela. Você precisa enxergar isso. Que primeiramente você precisa ser leal. Para você ter lealdade, você precisa ser leal. Você precisa dar solução de se levantar, de se colocar. Santa Saracali, ela fala disso. Xangô, Santa Saracali fala disso. Xangô tá falando o quê? Tenha lealdade. Tenha lealdade, verdade. Tá faltando o que em você? Tá faltando muitas vezes aqui em você, porque só falta de colocar você em obstáculos. Por você não querer se levantar, de se abrir, de se enxergar a lealdade, de ser firme, trazer de volta o brilho que você perdeu. Muitas vezes você perdeu muito brilho ao longo da sua caminhada. E você perde esse brilho, você perde o que? Muitas vezes quem é você, se perde ao longo da caminhada e você precisa ver que é isso. E aqui vem o que? Sabedoria, dá pra você ter sabedoria de seguir o que? Teu caminho.
Não ter medo de se renascer, de se renovar, de crescer, ter sabedoria, ter lábia, ter malandragem. Porque ao longo da caminhada ela vai te exigir isso. A espiritualidade vai te exigir o que você tem o quê? Malandragem, espiritualidade, verdade. Muitas das vezes você não quer ser leal a ninguém. Lembre-se, o problema não é de quem trai, quem não é leal, é de quem sabe. Se leal quer fazer o mesmo. E muitas vezes não sabe as consequências que isso lhe traz. Não sabe. E você precisa saber. Você precisa muitas vezes o que? Entender. Quem comete deslealdade com você não está cometendo apenas com você, está cometendo com você com a espiritualidade dele ou dela, muitas das vezes. Está cometendo deslealdade é com ela mesma. Que mentir para si mesmo é pior mentir como um anjo caído tentando esquecer. Que mentir para si mesmo é pior mentira. Mas não sou como criança. Era jogarmos junto quando não tinha pra ninguém. Invisível pedaços, palavras repetir. Trabalham as palavras que nunca são ditas. Me disseram que você estava chorando e não conseguiu dormir. Como eu te quero tanto, já não me preocupo quase sem porquê. Mas mesmo que eu sinto é por você. Tá entendendo? O que a música tá dizendo? Você precisa entender isso. Santa Sara Karen tá dizendo isso aqui. Chega um pouco Santa Sara Karen de desprender dessas pessoas, dessa deslealdade. Porque às vezes você quer usar dessa deslealdade. Não use dessa deslealdade porque é você mesmo que tá se pegando, você mesmo tá se traindo. É você muitas vezes aqui tá o quê? Regredindo. Em vez de avançar, não, você regride. E na sua caminhada. E você precisa entender isso, você precisa enxergar isso. Curta, comenta, compartilha. Essa é a mensagem de Xangô pra vocês dessa semana.